Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá, pessoal. Nesse bloco nós vamos conversar com o Roberto Livramento Bueno. O Roberto é aluno do 6º período, né, Roberto? Conhecido como Beto daqui para frente. E o Beto vai falar da sociedade de risco e o reflexo na nova ciência penal. Beto, simplificando, o que é isso? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, Dr. Wagner. Basicamente, foi estudado sobre uma teoria. A teoria de Ulrich Beck, de 1980, da década de 80. Ela, basicamente, ela fala que a nova sociedade ela costuma a trazer novos riscos, a ter novos riscos no cotidiano. Esses riscos eles estão estritamente vinculados à ideia de insegurança. Basicamente, o vínculo do trabalho é essa ideia de insegurança e a criação de novas leis penais. O legislativo ele costuma utilizar dessa ideia de segurança para criar novas leis. Essas leis, muitas vezes, elas são do inimigo, elas são abstratas, elas são simbólicas, elas são leis penais em branco. Basicamente é isso. As leis. Você fez um estudo de quantos anos dessas leis para fazer o levantamento? Sim, sim. A partir da democratização, entre 1988 e 2017, foram 162 normas analisadas. 162 normas penais. Penais, processuais penais e criminais analisadas. O que é dito sempre dessas leis aí, que essas leis são feitas para o momento ou para calar a boca da população. Nunca é uma lei feita com seriedade, buscando o porquê da lei. Você conclui assim também? Também concluo. Basicamente o que falta é efetividade. A ideia de criação de lei apenas para sanar um problema momentâneo, ela não é vinculada à ideia de direito penal sério, conciso, democrático. Basicamente, o que se viu é que leis foram criadas de forma exacerbada e a gente conforme a Globo pede. Conforme a mídia pede, conforme muitas vezes a sociedade também pede, mas a sociedade que não entende que o direito penal não é a panaceia do mundo. Ela não vai resolver todos os problemas. E aí, basicamente, a conclusão é que não se devem ter apenas leis penais, não se deve apenas utilizar do direito penal, mas sim de políticas públicas criminais. É o que falta muito na sociedade brasileira. Desse tempo todo, de 88 para cá, que você fez esse levantamento, você poderia... Lembra de alguma aí que você acha uma aberração ter feito uma determinada lei? Eu costumo dizer que a lei de crimes ambientais ela é bem confusa, ela tem um hibridismo entre o direito administrativo e o direito penal, não se tem uma separação clara. Para se ter uma ideia, existe um artigo na lei de crimes ambientais e que se penaliza de forma exacerbada alguém que, por exemplo, arranca uma planta de um jardim público. É óbvio. Em algumas situações, essa ideia de penalizar ela é necessária, mas não de forma exacerbada. A ideia de soltar balões, por exemplo, óbvio, é corriqueiro, deve, em tese, ser penalizada, mas ela tem uma pena muito, mas muito maior, por exemplo, do que um desmatamento de forma também exacerbada, por exemplo, na floresta amazônica. De tudo que você pesquisou aí, você vê que essa tendência é uma tendência de fazer a lei para o momento. Isso é uma tendência política. É uma tendência política, social, infelizmente, também. E você deu um exemplo da lei ambiental, certo? Nós, hoje, vemos tudo é pena, tudo é crime. Tanto que nós sabemos que, do jeito que nós temos o sistema penitenciário, hoje... Falido. 100% falido, complicado o sistema. Então... você acha, principalmente na lei ambiental, não seria mais importante, mais interessante o bolso? Também. Eu acho que pesar um pouco na parte financeira, talvez ela reverteria um pouco a situação do que do que acontece hoje. Porque a ideia de penalizar tudo, ela, em regra, ela não resolve absolutamente nada. Principalmente sem educação também. A ideia de educar também a sociedade para que ela aprenda a valorizar, no caso da lei ambiental, aprenda a valorizar o meio ambiente, em outras situações também, que ela aprenda a viver em uma sociedade harmônica e não tentando sempre usufruir de bens alheios ou de forma individualizada, e sempre vai ter uma pena, e essa pena, em regra, para a pessoa, ela não ressocializa,
porque o Estado também está viciado e desencadeia outros problemas. Mas no meio ambiente, relacionado ao meio ambiente, dá para perceber que a conscientização melhorou muito. Sim, melhorou bastante. Mas eu costumo não vincular essa ideia de conscientização com a ideia de penalização máxima. Não acredito que uma pena maior, ela tenha sido vinculada à educação, uma maior educação da sociedade. Realmente, a gente também pode falar dos ônus e dos bônus da mídia. Sim. A mídia também está auxiliando nessa ideia de educação ambiental. Agora, recentemente, do Michel Temer, aí, né, que fez lá da Amazônia o decreto, depois começaram a gritar, ele revogou. Sim. Eu gostaria até de mencionar que essa ideia de valorização do meio ambiente, esse pequeno fervor social, ele também deveria ser utilizado para outros meios. Sim. Acredito eu que hoje a gente tem, por exemplo, o sucateamento da Polícia Civil. É um tema que parece que não tem vínculo com a ideia da sociedade de risco, mas ela é totalmente operante em relação a isso. Vou dar nota para você. Só de você ter falado desse tema, pronto. Não, mas é fato. É o que a colega acabou de falar da lei da Maria da Penha. Existe uma delegacia da mulher no papel, mas o governo não dá estrutura. Não dá estrutura para quem? Para defender a mulher. O que a mulher tem que pensar? Não votar nesse governo. Basicamente é isso. Tem um vínculo muito... A equação é rápida. Tem um vínculo muito grande entre, por exemplo, esse sucateamento com a ideia do policídio, que é esse número também exacerbado de policiais morrendo em razão da sua profissão. A ideia de penalizar, ela parece ser, para a sociedade, muito boa. Vamos penalizar um agente que cometeu um homicídio contra um policial. Mas a ideia é de que ele já está no rol de crimes hediondos. É motivo fútil, motivo torpe. Ele coloca um nome, policídio, ao invés dele valorizar o policial, dele investir em inteligência policial, dele investir em pessoal, em quadro pessoal, em estrutura física, ele deixa tudo isso para trás e tenta penalizar quem comete um ato óbvio, que deve ser penalizado e que já estava sendo penalizado por ser motivo fútil ou torpe. Pelo estudo que você fez de toda essa legislação, o que teria que ser feito? A caneta é sua. Como que você ia resolver? Eu costumo dizer que a ideia de políticas públicas criminais, elas são muito mais importantes. A ideia, por exemplo, do que já foi mencionado da Lei Maria da Penha, acredito eu que a passos pequenos ela está evoluindo. Costumo dizer que é uma lei, sim, de política pública criminal. Hoje em dia são pouquíssimas e que educam muito mais do que valorizar a pena. A ideia de educar o indivíduo parece um pouco complexo. Óbvio, não é do dia para a noite que acontece. A ideia de educar uma pessoa, ela tem vários mecanismos, ela tem várias dificuldades, só que o que eu percebo é que hoje não tem estrutura, não tem investimento para tentar educar, e sim penalizar e jogar para a sociedade. A sociedade devolve para o Estado em forma de clamor no começo, mas ela tem essa ideia de segurança contínua. É um ciclo vicioso, infelizmente. Beto, muito obrigado por você ter aceito o nosso bate-papo aí. Parabéns. Muito obrigado. Pessoal, nós encerramos o bate-papo de hoje com os alunos. Faremos um próximo com outros alunos que vão expor os assuntos. Como vocês perceberam, assuntos muito interessantes. Até a próxima semana. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento: Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.